Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós estamos aqui para a nossa aula de revisão. Hoje nós vamos ver então a revisão do grupo 3, que é relacionado aos capítulos 6, 7 e 8, tá bom? Então, antes de começar, né, eu sempre dou meu bom dia, amadinhos, muitas saudades. Prestem atenção para irem bem na nossa avaliação, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, né, são os elementos químicos, ou seja, né, os elementos químicos são os constituintes básicos de todas as substâncias, como a gente já tinha falado anteriormente. Cada elemento químico recebe o nome e uma abreviação que é, né, o símbolo usado internacionalmente. Então, a gente já falamos várias vezes que do oxigênio é o O, do carbono é o C. Então, nós temos vários, né, elementos químicos e aqui nós temos os símbolos deles, tá bom? É muito importante para a gente entender as substâncias, tá? Então, uma substância química, ela pode ser classificada como simples e composta, questão que tem lá na nossa avaliação. Então, quais são as substâncias simples? Então, são substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então, eu acabei de falar, né, do oxigênio, que a simbologia dele é o O. Então, se eu tenho 2 átomos de oxigênio, né, vai formar O2. Se eu tenho 3 átomos de oxigênio, vai formar o ozônio, que é o O3. Então, isso se caracteriza por substâncias simples. 2 átomos de hidrogênio formam, né, o gás hidrogênio H2. Ué, professora, e a substância composta? São formados por átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, a água H2O tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O gás carbônico, CO2, eu tenho 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, fica ligado para não errar isso na avaliação, tá bom? Então, aqui eu coloquei outros, né? Outros exemplos. A água, né, H2O, a substância composta. O sal de cozinha, NaCl, é a mesma coisa, composta. Sódio e o cloro, Cl. Açúcar, C12H12O11, composta. Eu tenho átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. O ferro é uma substância simples. O ouro é simples. O gás ozônio, O3, eu tenho 3 átomos de oxigênio, uma substância simples. Então, aqui eu coloquei mais exemplos para vocês. Além das substâncias, nós falamos de misturas, que nós fizemos até o experimento. Nós temos as substâncias homogêneas e as substâncias heterogêneas. As homogêneas, elas apresentam uma única fase, ou seja, não conseguimos distinguir os componentes. Ela só tem uma única fase, então ela é monofásica. Que exemplos, professora, nós fizemos, né? Aqui nós temos a água e o álcool, quando nós misturamos, nós não conseguimos diferenciar. E aqui o soro caseiro, nós temos água, sal e açúcar. Eu coloco água, uma pitadinha de sal, uma pitadinha de açúcar, então eu também não consigo diferenciar. A água é o solvente, tá? E o sal e o açúcar são os solutos que vão ser dissolvidos na água, também é muito importante. Ou seja, né, é uma mistura, tá, homogênea. E para fechar, né, as misturas heterogêneas são aquelas formadas por 2 ou mais fases. Ocorrem quando se juntam 2 ou mais substâncias que não se misturam. Então, são misturas polifásicas, nós temos várias fases. Exemplo, a água e o gelo, tá? Nós temos o gelo que é sólido e a água que é líquida, tá? 2 fases. E aqui a água e o óleo, também nós fizemos experimentos que não se misturam, que apresentam também 2 fases.